Bom dia a todos, né? Boa parte aqui já me conhece, Vitor de Lucas, sou médico do trabalho. A minha formação é em medicina do trabalho e clínica médica, né? Eu estou aqui na Gastroservice há cerca de 8 anos, né? Então é um prazer estar aqui falando mais uma vez para vocês. Eu gosto muito de estar falando para um público que eu sei que pode ser um público multiplicador do que nós vamos discutir aqui. Na CIPAT a gente costuma falar sobre segurança, sobre saúde, mas é muito bom lembrar que segurança e saúde nós temos que falar diariamente e não só dentro das unidades de atividade, mas também na rua, nos nossos horários de lazer, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano. O que eu vou fazer aqui hoje, e espero que vocês aproveitem bem e possam multiplicar isso, o que eu vou falar aqui hoje, vocês vão interagir comigo, nada mais é do que noções de como se prevenir, de como prevenir os nossos familiares e como resolver alguma situação, um sinistro, um acidente, um mal súbito, né? Por isso que eu vou precisar de vocês, né? Primeiro nós vamos começar falando o seguinte, legalmente nenhum de nós pode se omitir, nenhum de nós pode negar socorro. O Código Penal brasileiro, ele é muito claro, se você sonegar socorro, se você sonegar ajuda a uma pessoa que esteja precisando, isso é crime, né? Mas é crime para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, para o médico, não. É crime para qualquer pessoa. Que na realidade, vocês, na maioria de vocês não estão especializados, não são treinados para fazer um atendimento na área de saúde. Mas negar socorro simplesmente é você chamar alguém que saiba, orientar um trânsito em caso de uma queda, dar um suporte para que a pessoa não tenha um agravo naquilo que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos, aqui no centro do Rio mesmo, e um senhor estava sentado, encostado numa porta de vidro, porque ele passou mal. Tinham 15, 20 pessoas ao redor, olhando para ele sem fazer nada. Então, assim, a gente chama de atrapalhar, eles estão atrapalhando. A gente chama de urubu, fica cercando, mas não faz nada. O que eles poderiam ter feito ali? Primeiro, tem uma pessoa passando mal, por que tem que ter um monte de gente ao redor? Né? Vamos sair de perto, vamos deixar essa pessoa respirar, vamos perguntar o que está acontecendo. Teve um mal súbito, está infartando, tentaram colocar o senhor em pé. Foi aí que eu cheguei. Falei assim, gente, ele está passando mal, eu sou médico, não coloque em pé porque ele pode ter uma vertigem, pode ter um mal súbito, pode cair. Vamos deixar ele sentado mesmo. Por favor, todo mundo circula. Tirei a gravata, afrouxei o cinto. Então eu vou passar para vocês hoje e vou perguntar para vocês, que muitos de vocês já tiveram experiências em casa, num clube, na rua, numa viagem, e talvez vocês não soubessem o que fazer na hora, né? Quando acontece um sinistro desse, vocês que não estão treinados, a primeira coisa que acontece é vocês se apavorarem, é ficar nervoso, é não saber o que fazer. Então hoje eu vou passar algumas instruções para vocês e vou perguntar para vocês quais são as dúvidas que vocês têm, o que vocês já passaram e nós podemos estar contribuindo para que vocês saibam o que fazer. Vamos começar explicando o que é um mal súbito. Um mal súbito acontece muito dentro do escritório, dentro de área de trabalho, ou quando você está fazendo alguma atividade. É você passar mal. Por que pode acontecer mal súbito? Mal súbito pode acontecer porque você acordou atrasado, saiu correndo, não teve tempo de tomar o café. Você tem uma baixa na glicose, não precisa ser diabético para isso não, gente. Qualquer um de nós, a glicose é a energia do nosso corpo. Nós precisamos de glicose, senão a máquina não funciona. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não têm hábito de tomar um café da manhã, elas saem de casa com um cafezinho. E você está dirigindo, você está no Uber, está no táxi, está no trem, está no ônibus, você começa a sentir a vista escurecer
você começa a sentir que está suando, que a mão está ficando dormente, você está com baixa glicemia. A glicose normalmente ela fica entre 85, 90 até 100. Abaixo de 70 você começa a ter vertigem, começa a ter um mal-estar, né? Então, gente, é uma balinha na boca, né? Então, você tem que primeiro identificar em você e em quem está ao seu redor o que está acontecendo, né? Antes de você tomar qualquer atitude, você tem que saber o que está acontecendo. Nunca, vou pedir para vocês, sejam rápido demais. Quem tem que ser rápido demais é quem tem noção do que está fazendo. Porque muitas vezes aquelas pessoas que não têm noção, mas querem ajudar, querem fazer a coisa rápido demais e acabam cometendo alguma falha. A melhor maneira de vocês estarem ajudando é vocês estarem se colocando na frente como mediadores. Sempre que alguém estiver passando mal, gente, uma pessoa só se apresenta, em qualquer lugar isso, na rua, em casa. Gente, eu vou ajudar. Vocês, circulando, ele está passando mal, não vamos levantar, vamos deixar ele numa posição em que ele não se machuque mais. Não vamos tentar descer uma escada, não vamos colocar sentado numa cadeira, não vamos dar água. Ninguém deve dar água para ninguém que está passando mal. Você não sabe por que ele está passando mal? Eu já peguei adolescente engasgado dentro de uma escola, e eu estava lá, foi uma sorte, e eles estavam querendo dar água para esse adolescente, só ia piorar. Então, até você ter conhecimento, gente, primeira coisa, liga para alguém que tenha conhecimento e possa ajudar. Olha, eu vou dizer para vocês que isso começou a acontecer comigo e nós vamos ter, não digo que um novo normal, mas nós tivemos, né, uma melhora muito grande devido a essa pandemia. Infelizmente, nessas desgraças, nessas tragédias, é que surgem oportunidades de melhoria, né? Não deveria ser numa tragédia, mas várias oportunidades de melhoria surgiram. Hoje eu já consigo fazer uma ajuda em um atendimento com uma videochamada. Fazer uma videochamada e mostrar para alguém o que está acontecendo, vocês vão ser bem orientados, né? Então, a primeira dica, mal súbito. Mal súbito pode acontecer com qualquer pessoa, mas é mais provável que aconteça com hipertensos, diabéticos e cardiopatas. Nenhum deles, até que vocês saibam o que está acontecendo, deve ser deslocado do local. Não se tira do local. Que se for uma hipotensão e você colocar sentado, essa pessoa pode, a hipotensão aumentar, essa pessoa pode ter uma lipotímia, uma vertigem, cai da cadeira e faz um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Uma coisa que ia ser simples de ser resolvida, você acaba prejudicando. Isso acontece em quem faz esporte só final de semana. Agora o verão está chegando, eu vou sair correndo, porque eu tenho que perder 10 quilos. Aí bota um saco plástico na barriga, 2 camisetas, vai para a praia às 11 horas, sem comer nada e quer correr. Aí cai. Cai por quê? Faz hipotensão, faz lipotímia, faz hipoglicemia, e aí as pessoas não sabem o que fazer. Eu já peguei na praia um rapaz fazendo massagem cardíaca num cara que estava caído na praia. Aí eu cheguei e falei assim, mas vem cá, ele infartou? Olha, ele está parando de respirar. Eu caí em cima do cara. Não se faz massagem cardíaca em ninguém, porque você pode fazer uma alteração respiratória nele e aí sim você vai trazer um problema para ele, né? Então, gente, passou mal, tem alguém do lado de vocês passando mal? Primeiro pergunta, questiona, ainda mais se for num lugar que vocês não tenham conhecimento. Você abre uma porta, encontra uma pessoa caída, você vai correr até essa pessoa? Não. Primeiro você tem que olhar o que aconteceu. Vai que esse cara tomou um choque elétrico porque tem um fio caído e tem água. Então você saber o que aconteceu é a primeira coisa. E a coisa mais importante, você saber o que está acontecendo. Até para você saber pedir socorro. Nós, médicos, quando estamos do lado de cada linha e recebemos uma solicitação de atendimento de urgência, quanto mais informação eu tiver, melhor para mim e melhor para quem eu vou atender. Eu vou saber, olha,
caiu aqui no escritório, o braço dele está torto, não está igual ao outro, não está normal, ele queixa de muita dor e ele caiu de uma escada. Então eu sei que possivelmente essa pessoa tem uma fratura de braço, tem um traumatismo crânioencefálico, eu sei qual é a urgência. Quando vocês pedirem socorro, pedirem resgate, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, quando vocês pegam o telefone, eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para o bombeiro, eu vou ligar para o SAMU. Eu já estive do outro lado no SAMU. Se o telefone for restrito, já começa a complicar, porque a gente não sabe de quem está recebendo a ligação. Então, gente, identifiquem-se. Em qualquer situação. Meu nome é Vitor de Luca, eu estou falando daqui da São Bento, número 8, terceiro andar, eu estou com uma vítima de queda. Quando você fala o seu nome, você fala o local, você dá credibilidade para a pessoa que está ouvindo do lado de lá. Então você tem que se identificar. Outra coisa, eu preciso de um resgate o mais rápido possível aqui na praia de Piratininga, tá? Vem correndo que o cara caiu de moto. Pum, desligou. Praia de Piratininga, qual a altura da praia de Piratininga? Aonde que eu vou chegar para pegar essa pessoa? Então, e outra, tem que falar com calma, tem que ser coerente, tem que explicar, né? Na casa de vocês isso pode acontecer com o pai, com o filho, com qualquer pessoa. Vocês têm que ser o mais objetivo, o mais claro e fornecer o maior número de informações possíveis. Quando eu sei que é um trauma que envolve sangramento e eu saio de ambulância, eu já penduro 2 soros, porque eu sei que o cara está perdendo líquido, eu tenho que botar líquido para dentro. Entendeu? Então, gente, mal súbito pode acontecer em qualquer lugar. Não deem água, não coloquem sentado, não façam massagem cardíaca. Dê conforto para a pessoa. Se a pessoa está com algum gravata, cinto, solta. Nada de jogar ventilador em cima. Deixa a pessoa arejada. O maior número de pessoas sair de perto. Ficar 1 ou 2 pessoas só para dar tranquilidade para essa pessoa. Nada de chegar e falar assim, tadinho, será que é infarto? Será que... Gente, ele botou a mão no peito, ele toma algum remédio? Você vai deixar a pessoa mais nervosa. Tem uma descarga de adrenalina, a pessoa vai ter uma taquicardia, a respiração vai ficar ofegante, e aí a pessoa pode passar mal mesmo. Então, evitem comentários, evite aglomeração e peçam socorro rápido, tá? Uma outra coisa que é muito interessante saber e que tem acontecido muito, porque as crianças estão em casa, não sei por quanto tempo mais, mas vai aí uma dica muito importante. Eu tenho visto muita intoxicação em casa. Intoxicação. Por quê? Detergente, álcool, desinfetante, cloro, lisoforme. Como é que eu vou matar o vírus, a bactéria? Então, algumas pessoas perderam um pouquinho da noção do que é certo e do que é errado. Então, estão pegando as garrafinhas de água e estão enchendo de cloro, estão enchendo de detergente, desinfetante, lisoforme, e estão espalhando pela casa e falam, joga isso no sapato antes de entrar. Não entra com o sapato sujo. Gente, intoxicação é uma coisa muito complicada, ainda mais para quem tem criança e idoso em casa. Não se tira detergente, desinfetante, nada do seu frasco próprio, porque aquilo ali é uma identificação, muito menos colocar em garrafa de refrigerante, em garrafa de água. Não se deve fazer isso, né? Bom, mas caso isso aconteça, o que vocês vão fazer? Diz para mim, o que você vai fazer com uma criança que toma uma golada de cloro? 8 anos de idade. Foi lá, pegou, não sabia que era cloro, deu uma golada. O que você faz de imediato com essa criança de 8 anos? O que eu faço? Dá água. Daria água para ela? Não pode. Não pode. Vamos lá, ela falou que daria água, né? Gente, qualquer intoxicação, vocês sabendo ou não o que a pessoa ingeriu, vocês podem até dar água sim, tá? Podem dar leite, podem dar clara de ovo. Eu não sei o que essa pessoa ingeriu, mas ingeriu uma coisa que não deveria ter ingerido. Então você pode dar água, você pode dar leite e você pode tirar a clara do ovo e dar. Qual é a única coisa que você não pode fazer? A única coisa que vocês não podem fazer é provocar vômito nessa pessoa.
Você ia fazer essa criança vomitar? Ela mete o dedo na goela dela. Isso acontece com muita frequência. Então, quando chega pra gente, já chega o adolescente ou o idoso, todo vomitado, cheio de vômito na roupa, na boca. Por que não pode fazer essa pessoa vomitar? Qualquer produto químico que entrou, ele já fez uma lesão no esôfago. E quando você provoca o vômito, ele faz a segunda lesão saindo. Então, gente, nunca provoquem vômito em ninguém que tenha ingerido qualquer um dos produtos. Por isso que quando chega no hospital, nós vamos colocar uma sonda no nariz que vai chegar até o estômago, nós vamos injetar um líquido e vamos extrair esse líquido. Mas provocar vômito de jeito nenhum. A água, o leite e a clara de ovo vão deixar o meio mais básico e vão impedir um pouquinho a agressão. Só não pode provocar vômito, certo? Vamos falar um pouquinho sobre queimadura, lesões. Nós podemos ter queimadura de diversas formas, né? Queimadura com produto aquecido numa panela, queimadura com vapor na face, aquela pessoa que chega com fome em casa, a panela está ali, aquele frango com quiabo, com bastante cheirinho verde, abriu, vem e faz uma lesão na face, faz uma lesão no olho, na córnea, né? Então, pode ser queimadura no frio. Eu já peguei queimadura na mão de criança por gelo, brincando e segurando gelo seco. Então, você tem diversas formas de queimadura, né? Mas vamos falar sobre as principais. A principal queimadura é por produto aquecido. Gente, não pode botar pasta de dente, não pode botar pó de café, não pode botar nada. O que você tem que fazer é lavar com água abundante. Abre a água, bota essa mão embaixo da água e deixa a água correr, tá? Algumas pessoas acham que vão combater a queimadura com calor com frio. Então pega um gelo e coloca gelo em cima da queimadura. Aí você provoca a segunda queimadura. Você já tem um tecido com a lesão por quente, agora você vai ter uma lesão daquele tecido pelo gelo. Então, gente, é água em abundância. Se for no rosto, principalmente no olho, é botar sentado numa cadeira, debaixo do chuveiro, desligar o chuveiro, abre o olho e água abundante até vocês poderem chegar à imunidade. Se vocês estiverem numa situação muito complicada, como eu já peguei em Angra dos Reis, uma pessoa me ligou que o filho tinha se queimado com aquele fogo de artifício, né? Veio na mão, e assim, final de ano ele não tinha o que fazer. Gente, procurem uma farmácia, comprem uma pomada de lidocaína, qualquer pomada anestésica, e empapuça essa lesão, enche essa lesão de pomada de lidocaína. Vocês vão dar um conforto, não vão estar fazendo nenhuma agressão ao tecido, até que vocês consigam socorro. Essa criança fez uma queimadura na mão, de 2º grau, ele não tinha o que fazer, eu falei assim, tem uma farmácia? Eu acho que tem aqui perto. Vai lá, compra a pomada de lidocaína, você vai tirar a dor dessa criança. Então, queimadura, gente, é uma coisa muito complicada, né? Vocês devem tratar de forma rápida, né? Vamos falar sobre um assunto que envolve muito todos vocês, e eu quero que vocês multipliquem isso, porque nós trabalhamos com alimento, né? Vamos falar sobre intoxicação alimentar. Pode acontecer também, comi na rua, ingeri alguma coisa que não estava bom, né? A primeira coisa que acontece é o nosso organismo pensar assim, o que eu vou fazer agora que tem alguma coisa que não está boa aqui? O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui. Então, algumas pessoas têm vômito, outras pessoas têm diarreia, né? Gente, isso é um sinal que o nosso organismo está querendo colocar para fora aquilo que não está fazendo bem. Então, deixa sair. Vamos hidratar, principalmente idosos e crianças. Vamos hidratar. Vamos dar água para essa pessoa em pequena quantidade. O doutor disse que tem que hidratar. Meu filho está vomitando muita diarreia. Aí você enche a criança de Gatorade de água de coco. A água de coco é em pequenas quantidades. O Gatorade é em pequenas quantidades. Porque o Gatorade, ele hidrata sim, mas ele tem muito sal.
Então, se você pegar um idoso, entupir o idoso de Gatorade, você vai subir a pressão desse idoso. O que está acontecendo? Ele está perdendo líquido, aí você joga líquido para dentro, mas com sal. Aí você faz uma hipertensão. Se você der excesso de água de coco, o coco tem sódio também, tem gordura ali naquela água. Você vai dar e vai aumentar a diarreia. Gente, de maneira alguma, e eu vejo muito isso, hidratar com refrigerante, Guaraná ou Coca-Cola. Você vai dar glicose para essa pessoa em alta concentração. Essa pessoa vai aumentar a diarreia, porque ela vai ter uma diarreia osmótica. Quanto mais açúcar, a água tem que ir para dentro do estômago, do intestino, para diluir esse açúcar. Se aumenta, você desidrata mais essa pessoa. Gente, o que hidrata é água. O que hidrata é água. A pessoa está com diarreia, a pessoa está vomitando, água em pequena quantidade. 2 dedinhos, 2 dedinhos, 2 dedinhos, e você vai hidratando essa pessoa. Tem um medicamento que é maravilhoso. Alguém conhece para parar de evacuar? Imosec. E vocês agora vou sumir com isso da cabeça de vocês. Pum! Sumiu, de jeito nenhum. Porque olha só, você pega uma pessoa com diarreia e dá Imosec para ela, ela vai parar de evacuar, certo? Bom, se ela não vai evacuar, isso vai ficar preso. Tem uma bactéria ali que produz gás. Isso não está saindo, isso vai te explodir. Você vai ter uma cólica violenta, entendeu? Então, se você não solta pum, não está evacuando, isso vai ficar preso aí, não vai dar certo. Então, gente, não se toma Imosec, tá? Não se toma Imosec. Não se faz uso de medicação alguma para intoxicação. Hidrata, hidrata. E depois nós vamos ver se tem muita bactéria, nós podemos fazer exame e entrar com antibiótico. Mas o mais importante é a hidratação. Falando sobre alimentação. Quem tem muito filho, que nem eu, acaba tendo que entender um pouco de criança, né? E criança e idoso, isso já aconteceu comigo 2 vezes, a gente engasga. Engasga. Você sabe por que a gente engasga? Primeiro é a pressa, segundo a gente não quer mastigar, terceiro a gente quer resolver a situação rápido, né? E criança ainda não tem aquela habilidade de mastigação. E é mais comum do que vocês imaginam pegar gente engasgada. É mais comum do que vocês imaginam. E aí, seu nome é? Henrique. Henrique, dá um pulinho aqui, Henrique. Qual a sua função aqui, Henrique? Sou assistente de compras. Assistente de compras? Isso. Uhum. Henrique, vem cá comigo. Quantos anos? 22. 22 anos. Beleza. Henrique, fala pra mim. Você pega um colega engasgado. Quem é seu colega aqui? Seu melhor amigo aqui. Você tem vários amigos. Ele é seu amigo? Trabalha do seu lado? Sim. Vem cá. Vamos lá então. Seu nome é? Átila. Átila, quantos anos? 25. Vamos lá. Amigos inseparáveis. Vamos lá. Então, você pega o seu amigo aqui engasgado. Vocês saíram para aquele almoço ali. Ele resolveu aqui embaixo comer um macarrão ao alho poró. Chique, né? Isso. Aí você pede para botar um gorgonzola em cima. Só que aí vocês recebem a ligação da Karine. Corre pra cá que tem que fazer uma compra de ontem. Aí você engasga. Você engasga. O que você vai fazer com ele? Ele engasgou. O que você vai fazer com ele? Não, tá mais. Pode. Eu acho melhor que se você não engasga, não. Não engasga, porque se ele te der um tapa nas costas, rapaz, vamos ter que abrir uma CAT, vamos comunicar de sem trabalho, entendeu? Bom, então vamos lá, não vai, eu não vou deixar ele dar um tapa em você e muito menos eu vou falar para vocês não deem tapa em criança nenhuma, tá? Gente, engasgou, quando a pessoa engasga, ela engasga nessa situação aqui, entre o queixo e a fúrcula external, a epiglote, entra alguma coisa ali e que deveria ir para o esôfago e fica pendurado ali na passagem para a traqueia.
Então você tem que tirar isso daqui. Então se você pega e dá um tapa nas costas da pessoa, a não ser que você quebre alguma, frature alguma costela dessa pessoa, isso vai sair, mas acho melhor não tentar fazer isso. Acho melhor não tentar fazer isso. Mas você pode abraçar ele e tirar isso de dentro da garganta dele, né? Não vai enfiar o dedo em lugar nenhum orifício dele, nada. Você vai fazer o seguinte: o nosso corpo ele é dividido aqui por uma película chamada diafragma. Tórax, pulmão, coração, diafragma, fígado, rim, baço, estômago, tá? Então, o que eu tenho daqui para baixo? Estômago e um monte de tripa chamada intestino. Aqui tem gás. Gás é que gera o pum. Ou então você vai arrotar. Mas aqui tem gás, com certeza, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma compressão no abdômen dele para que esse gás empurre o diafragma para cima, comprima os dois pulmões e aí o ar que tem dentro do pulmão vai empurrar aquele pedacinho de macarrão com gorgonzola e alho poró para fora. Certo? Você sabe fazer essa manobra? Então eu vou te ensinar. Vocês vão ter que fazer isso no meio do restaurante, tá, gente? Mas depois vocês explicam o que está acontecendo, tá? Porque vai ser um ato assim. Você fica aqui na frente, você é menorzinho, vai pra frente, aí você vem por trás. Isso. Vou ensinar vocês como fazer. Olha só. Abraça com força. Tá sentindo alguma coisa agora? Não? Beleza. Vamos lá então. Essa mão aqui, abraça. Isso. Mas olha só o que você vai fazer. Uma mão você vai fechar. Pode escolher qualquer uma delas. Uma mão você deixa fechada. Aqui tem um ossinho chamado externo. Você coloca a sua mão aqui. Vou botar o crachá pra cá. Você coloca a mão e a outra você coloca em cima, assim mesmo. Quando você coloca a mão aqui, um pouquinho mais para baixo, você está direitinho pegando o abdômen dele, entendeu? E você está abaixo do diafragma. Se você apertar aqui em cima, não vai adiantar nada. Agora, se você apertar aqui embaixo, vai adiantar. Uma perna no meio das duas pernas dele, senão ele cai. E outra, quando a pessoa entra em insuficiência respiratória, a pessoa começa a ter lipotímia, vertigem, e isso tem que ser rápido. Então, você colocando assim, manobra de Hellman, que chama, você vai tracionar ele contra o seu corpo, pelo menos 3 vezes em sequência. Puxa com força. 1. Calma aí, rapaz. Peraí, rapaz, tá falando. Você também? Mas trabalha com ele mesmo, cara. Você faz alguma luta, Krav Maga, judô, sai de perto dele. Nada, o rapaz. Rapaz, olha só, segura aqui. Colocou, ó, 1, 2, 3. Pode sentar. Pode sentar. Rapaz. Você imagina se eu pego você para apertar o rapazinho? Então, gente, essa manobra é muito importante e salva a vida, né? É claro que em criança, né? Crianças menores que engasgam, até com mamadeira, vocês não vão pressionar a criança com o braço, né? Dependendo da idade, vocês vão virar a criança, a cabeça fica aqui na frente e vocês vão apertar as costas da criança. Muito cuidado, porque criança, se for abaixo de 1 ano, ela tem as cartilagens, os ossos fraquinhos, para você não fraturar nada. Então você vira a criança, a cabeça fica, a boca fica para baixo, você vai com a mão ali atrás e 1, 2, 3, faz essa compressão, né? Mas aí para as mães de primeira viagem vai a dica, criança não deve deitar pelo menos 30 minutos após mamar, né? O maior índice de óbito em criança, morte súbita, é por engasgo do mamar, né? Ou do leite materno ou da mamadeira, tá?
Então vai a dica aqui, como desengasgar uma pessoa. Gente, não adianta levantar braço, não adianta dar tapa nas costas, não adianta fazer nada disso. Tem que fazer essa manobra com muito cuidado, uma perninha aqui no vão das pernas do outro, fazer a tração e a pessoa vai colocar isso para fora, certo? Gente, vamos falar sobre o uso de medicação. Sim. Vou fazer uma pergunta. Estava falando sobre mãe e recém-nascido. Vai muito, eu não sei se é de época, qual a posição ideal para colocar uma criança depois que mama, né? Principalmente quando é recém-nascido, para dormir, para não ter agora a gente tem muito caso de refluxo, né? Virou moda, até adulto ter refluxo. E aí a criança que tem refluxo, às vezes mama no peito, arrota e mesmo assim, ou mama na madeira e tem refluxo dormindo. Qual a melhor posição? Então, vamos lá. Isso acontece, tudo que a gente fala que acontece com a criança, nós podemos trazer isso para o idoso, tá, gente? Qual a melhor posição para você deixar uma criança ou um idoso após a ingesta alimentar? A criança, ela deve ficar sempre de lado. Então, se a criança é pequenininha, né, ela acabou de mamar, 30 minutos, você botou, batendo nas coxinhas, bababá, canta aquela músicazinha, bom, a criança dorme, né? Você vai colocar a criança no berço de barriga para cima. Não, não deve colocar de barriga para cima. Ah, não, eu vou colocar de barriga para baixo. Quando você coloca de barriga para baixo, a criança vai ficar com a cabeça de lado, senão ela vai sufocar. Isso faz uma compressão abdominal. Então essa criança nunca deve ser colocada com a barriga para baixo, né? Então é sempre decúbito lateral, é deitar de lado. Escora com uma coisinha de um lado, escora com uma coisinha do outro lado. Uma coisa que nós temos que aprender na criança, para que nós não tenhamos um adulto com um problema, e isso já existem estudos, é quanto à posição que a criança deve dormir, tá? E nós temos que fazer isso também. Qualquer criança que você coloque deitado depois do mamar, que você coloque de lado, a criança ficou de lado, muito cuidado, porque a distância do travesseirinho tem que ser do ombro à orelha, senão a criança vai ficar com o pescoço assim ou assim, tá? Isso serve para nós também. Várias pessoas têm cervicalgia porque dormem com o travesseiro ou muito duro, muito alto, ou muito baixo, muito inclinado. E a criança, o principal é ou comprar ou mandar fazer almofadas pequenininhas, que quando você coloca a criança ainda está em formação, a criança é muito novinha, a coluna da criança está se formando, ainda não tem calcificação de todos os ossos. Se você coloca a criança de lado, quando a perninha e o joelhinho ficam junto, a criança tem a perna gordinha, ela sempre vai ter uma perninha para o lado e outra para o outro. E a criança muitas vezes fica 4, 5 horas nessa posição. Isso está levando uma má formação na coluna da criança. Então, quando nós pegamos um adulto com lordose, com cifose, com escoliose, é porque nós negligenciamos lá atrás nessa criança dormir. Então, gente, sempre pensar no seguinte: você vai botar uma criança para dormir, você botou o travesseirinho na posição correta, abraçou de um lado e do outro, mas coloque entre o joelho uma coisinha pequena que dê uma distância. Até nós mesmos, gente, quando nós dormimos de lado, nós temos que ter um travesseiro no meio das pernas, tá? Ou então a esposa, você passa a perna por cima da esposa, mas nunca dormir com a perna junta, uma para lá e outra para cá. Várias pessoas acordam, dor nas costas, dor na coluna, é porque você dormiu com a posição errada, tá? A nossa posição anatômica não é essa, tá? Essa não é a posição anatômica. A posição anatômica tem um afastamento. Essa é a posição anatômica. Você tem que ter uma diferença, porque a nossa perna não tem que ficar assim, tá? Você tem que ter um distanciamento. E para dormir de lado também. Então, criança sempre em decúbito, idoso sempre em decúbito, e principalmente quem tem pai, idoso, mãe, avô. Gente, idoso, pelo menos 1 hora
fez a alimentação, principalmente aquele idoso que faz ingesta de sopa, de mingauzinho à noite. Aquele líquido nós já não temos, o idoso já não tem mais a musculatura rígida. E quando eu falo musculatura, quando o nosso alimento desce, tem um esfíncter aqui que trava o retorno do que está no estômago para não voltar para o esôfago. Quando o idoso ingere grande quantidade de líquido, vou tomar um chazinho para dormir. Esse músculo já está tão flácido quanto o músculo da perna, quanto o músculo do braço. Os nossos órgãos internos musculares também vão perdendo a rigidez, a força, a potência, a tenacidade. Então, pelo menos 1 hora esse idoso tem que ficar sentado. Senão ele regurgita. Estou sentindo queimar, rotar. Com o tempo, vocês acham que isso é tranquilo? Toma um Pepsamar. Com o tempo, o ácido que está no estômago vem para o esôfago e aparece um câncer. Por quê? O grande índice de câncer de esôfago é por queimadura do ácido que tem no estômago. E aí vai a dica. Por que que o maior índice de câncer de esôfago está no sul do país? Alguém sabe? Chimarrão. Chimarrão. Por que que o menor índice de câncer de bexiga e próstata está no centro-oeste e naquela região do Paraguai? Tererê. É a mesma folha, bem parecido com a do chimarrão, só que é tomado gelado. Entendeu? E aí vai mais uma dica. Nós temos grande percentual do nosso corpo formado de líquido. Então, a nossa ingesta líquida, principalmente das crianças e dos idosos, ela tem que ser acima de 2 litros por dia. Tá? Quando eu falo líquido, gente, é água. Vocês podem saborizar a água, não tem problema nenhum. Tá? O que vocês têm que evitar é corante. Evitem corante. O corante faz depósito na bexiga e grande parte dos tumores de bexiga que a gente pega é por causa de excesso de corante. Então, evitem corante, mas a água pode ser saborizada. Laranja, limão, abacaxi, entendeu? Quem é hipertenso, quem tem pressão alta, levanta a mão. Beleza. Mais uma dica, gente. A utilização do medicamento de pressão, a utilização do medicamento para diabetes ou qualquer outro medicamento que vocês tomem, devem ser feitos sempre na mesma hora, todo dia. Existe um ciclo na nossa vida que se chama ciclo circadiano, né? Eu sei a hora que eu acordo, eu sei a hora que eu vou dormir, eu sei a hora que eu vou comer. Por isso que existe um índice de doença muito grande em quem trabalha em aeronave, porque eles saem de um fuso horário para o outro com uma rapidez muito grande. E aí ele não sabe se o remédio ele toma de manhã, porque aqui era de manhã, lá já é de tarde. Ele perde esse ciclo circadiano. Quem perde esse ciclo também são os profissionais que trabalham em horários que troca, né, noturno, né, quem dá plantão, né. Então, gente, o nosso organismo, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser nutrido, ele tem que ser condicionado a estar sempre recebendo as mesmas coisas na mesma hora, porque nós vamos levar um tempo para nos adaptar. Então, gente, vai aí, medicação deve ser feito sempre na mesma hora, tá? Outro problema que a gente pega muito, gente, é uso de medicação indevida, tá? É uma notícia triste que eu vou dar para vocês, mas grande parte dos médicos tem feito prescrição por manipulação. É uma coisa muito triste de falar que as farmácias de manipulação, quando elas nos visitam, elas oferecem um retorno daquilo que nós prescrevemos. Então, se não for uma farmácia de manipulação idônea, para ela te dar aquele benefício, ela vai negligenciar em alguma coisa que ela está te fornecendo.
Então, gente, quando o médico prescrever, vejam se o médico é idôneo, porque em qualquer profissão nós temos problema, né? Vê se a farmácia que você está fazendo essa manipulação é idônea, né? Porque senão vocês vão ter problema no futuro, né? Agora eu vou passar a perguntar para vocês. Dúvida que vocês têm sobre alguma coisa que possa acontecer e vocês não sabem como proceder? Quem vai ser o primeiro a perguntar? Você, que pertence aí atrás. Eu? Já aconteceu alguma coisa com você que você não soube como proceder, como atuar? Não que eu me recorre agora, doutor. Não? Não, Tá. agora não. Então, eu vou falar uma coisa. Sim. Quem sofre queimadura por produto químico, não ingerindo, mas respirar os vapores. Sim. Olha, gente, eu posso dizer para vocês que eu tive um problema alguns anos atrás com produto químico, e uma das piores sensações que você pode ter é de não conseguir respirar, tá? E você tenta puxar e não consegue. Bom, primeiro, quando vocês quiserem sentir o cheiro de alguma coisa, vocês nunca vão pegar o produto e trazer para o nariz. Nunca façam isso, sempre abana, né? Você pega ali e traz um ventinho para você, né? Eu inadvertidamente entrei numa sala e eles estavam fazendo uma preparação com um produto químico e eu não sabia, junto com mais 3 colegas, numa inspeção de um navio, num estaleiro, e menos de 1 minuto depois o ar não vinha. E aí eu percebi que nós 3, eu e mais 2 colegas, tínhamos entrado numa furada. Eu arrastei os 2, saímos o mais rápido possível, sem correr. E quando você corre, você precisa de mais ar. Eu segurei os 2 encostados num lugar longe, mas o ar não vinha. Então a primeira coisa, gente, senta e fica calmo, porque o seu coração vai bater rápido, você vai ter uma taquicardia. Então a primeira coisa é anular o que te trouxe esse agravo. O segundo é não correr. Você entrou em desespero, se você começa a correr, o ar vai faltar mais ainda. Por quê? Você vai precisar de oxigênio para a sua musculatura, para você correr, então vai faltar ar. Então, caso isso aconteça, não tem o que fazer. É se afastar do local, sentar e procurar respirar o mais tranquilamente possível. Pedir ajuda. Dependendo do que acontecer, você vai precisar de oxigênio puro, né? Nós, felizmente, 10 minutos depois, conseguimos voltar a respirar de forma normal. E eu vou dizer para vocês que é angustiante, tá? Gente, muito cuidado com carro. Carro é uma arma. Acidente. Nunca tentem ajudar acidente parando antes do acidente. Eu tenho visto muito acidente em estrada, em que as pessoas, na necessidade de ajudar, eles viram um acidente ali na frente, eles estacionam o carro aqui e descem para ajudar. Nunca. Você passa o acidente, acha um lugar adequado e aí sim você para, liga o alerta e retorna, se possível, para ajudar. Mas eu vejo muito atropelamento porque a pessoa para antes e tenta ajudar. Quanto tempo que o nosso corpo consegue ficar sem ter o oxigênio? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, depende da idade, do peso, do tamanho, da atividade física, se fumou ou não fumou, é muito variável. Mas eu posso dizer que uma pessoa sem oxigênio, a partir de 3 minutos ela começa a ter falência. A partir de 5 minutos, algumas falências irreversíveis, tá? Então, o oxigênio é essencial, de boa qualidade, mas a pessoa, a partir de 5 minutos, ela começa a ter problema. A não ser aquelas pessoas muito treinadas, né? Nós tivemos aqui, há pouco tempo, com a Fernanda,
uma situação de que ela ficou sem ar. E aí, a princípio, ela saiu da sala, todo mundo apavorado, e eu falei, levanta o braço. Foi a primeira coisa que eu mandei ela fazer. Então, ela levantou o braço e aí ela voltou a respirar. Eu queria saber se esse comando é válido, não é válido, se foi sorte, se não foi, se ela voltou a respirar. Não, né? Hã? Foi o salvou Eu ela. salvei ela, essa eu salvei. Então, o que que acontece? Aí eu quero saber se eu salvei, se você vai não foi. Eu vou falar, tá vendo? Vamos lá. Mas apareceu por realidade, né? É simples responder isso. Ela vai ficar aqui e olha só, o ombro está aqui, a caixa torácica e os dois pulmões. Então você, aqui com o braço para baixo, você está fazendo uma compressão natural da sua caixa torácica. Quando você levanta o braço, você expande o pulmão, você aumenta a área do seu pulmão. Então assim, quando você faz uma inspiração, força, pode ficar com o braço assim, ficou bom, bem. Agora pode baixar. Quando você faz esse, pode sentar. Quando você faz esse movimento, você está expandindo a caixa torácica. Então aquele pouco ar que você está colocando para dentro, que você está inspirando, ele vai atingir uma área maior do seu pulmão. Por isso que a pessoa, quando tem uma vertigem, uma lipotímia, uma tonteira, se ela ficar deitada e você abrir os braços dessa pessoa, essa pessoa vai respirar melhor, né? Então isso é perfeitamente aceitável, você abrir, levantar, soltar. Bebida alcoólica com medicação rotina, diária. Não, não. A pessoa faz uso de remédio de pressão diariamente. E tem hábito de tomar aquela cervejinha, né, durante o dia. Não faz mal nenhum. Não faz. De jeito nenhum. Bom, vamos lá então. Gente, a ingesta de bebida alcoólica, de forma moderada, ela pode ser feita para pessoa que faz uso de qualquer medicamento que não seja o antibiótico, os antidepressivos, benzodiazepínicos. Porque se você toma um Rivotril, se você toma um Lexotan, um Alprazolam e ingere álcool, tem pessoas que ficam alucinadas. Entendeu? Então, Entendi tudo. não. Tô bem. Essa pessoa, existem várias ações. Tem pessoas que fazem depressão e tem pessoas que fazem agitação. Os dois, né? É. Vai do céu ao inferno. Vai rapidinho. É igual eu. Não sabia o que era, quase morri. No início da pandemia, resolvi tomar uma bebida, que eu estava com vontade de tomar caipirinha. Encontrei no supermercado, porque estava tudo fechado. Aquele coloridinho, né? Ousadia. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso devia ser proibido. Eu tomei 4 garrafas dessa. 4. Alucinado não. Eu sentei para almoçar, não saí da cadeira e não almocei. Sorte que eu tinha muito filho, né? Tem muito filho, né? Gente. Qual foi a cor? O azul? Não. Foi o de abacaxi. O de abacaxi foi criminoso. Eu falei assim, gente, me tira daqui que eu não estou andando. Eu fui carregado para andar de cima. Aquilo é criminoso. É verdade que o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Corta não. Antibiótico não corta efeito de anticoncepcional. Doutor, existe 2 tipos da pessoa engasgada, né? Que, por exemplo, o caso da Fernanda, igual ela estava contando aqui, que ela engasgou com a água. Muitas das vezes a pessoa fica apavorada, porque quando está engasgada e emitindo som, é questão de tossir para botar para fora. Quando você não emite som, aí sim tem um risco grave que aí é quando a gente entra com a manobra, não é isso, professor? Olha, vamos ensinar o seguinte então, interessante sua pergunta. Emitindo som ou não, a pessoa engasgada ela vai ter um problema respiratório. Sim. Tá? De qualquer maneira, se tiver uma pessoa próxima, deve fazer a manobra. Aí vai a questão. E se não tiver ninguém perto, o que você faz?
Posso responder? Pode. A cadeira. Isso aí. Uma cadeira. Você pega a cadeira, se coloca nessa posição aqui e larga o corpo, que você vai fazer uma compressão, tá? Agora eu vou piorar a sua situação, vem cá comigo. Agora eu vou piorar a sua situação. Agora o Bruno. É o Bruno. Seu nome é? Alain. Alan, você faz o que aqui? Técnico de segurança. Técnico de segurança. Alan, você acabou de comprar um apartamento na Barra da Tijuca, 2 suítes, 2 vagas na garagem, piscina, sauna e churrasqueira. Aí você foi comemorar a compra e aquisição. E sempre que eu compro um imóvel, eu levo a minha malinha com as minhas cervejas, eu levo azeitona, queijo, salaminho, sento lá e falo assim, graças a Deus consegui mais uma vitória. Aí você levou o salaminho, a sua cerveja e a azeitona. Aí você está sozinho, não tem imóvel nenhum, você passou a chave na porta e você comeu 2 azeitonas, salaminho, deu uma bolada e engasgou. Mas não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada, não tem nem pia. O que você vai fazer? Zero, doutor? Sem nada? Zero, sem nada. Então, mas se eu tiver força suficiente, eu vou embaixo do meu do aparelho e eu vou tentar comprimir para poder sair. Bom, vamos lá. Pode tentar fazer isso, mas eu vou te dar uma dica melhor. Gente, se alguém engasgar e estiver sozinho numa praia deserta, largados e pelados, né? Mas você achou uma azeitona e engasgou com aquela azeitona, né? O que vocês têm que fazer é muito simples. Mete o dedo na garganta. Quando vocês colocarem o dedo na garganta, vocês vão ter o refluxo do vômito. O seu abdômen vai comprimir e você vai ter mais chance de colocar para fora. Se vocês tiverem algum apoio e força o suficiente para fazer a compressão, pode fazer, mas vai ser muito difícil você mesmo conseguir fazer a manobra. Então, gente, engasgou. E até mesmo, a dica é a seguinte, mesmo ele não conseguindo apertar ele, não deu certo a primeira, a segunda, a terceira vez, a coisa está ficando feia, mete o dedo na garganta dele. Entendeu? O reflexo do vômito, ele é muito potente e vai botar para fora. Isso acontece também com quem acorda depois de uma manguaça e começa a vomitar e regurgita. E quando você regurgita e broncoaspira, o ácido do seu estômago vai para dentro do pulmão. Gente, a queimadura, a sensação da descrição é de dor horrível. É ácido queimando o seu pulmão. Tem gente que não consegue respirar e desmaia. Então, gente, se vocês perceberem isso com alguém, ou se acontecer com vocês, feijoada, caipirinha e ousadia, regurgitou, dedo na garganta. Eu nunca mais esqueci esse nome, isso é criminoso. Você lembra que eu comentei com você? Eu liguei para cá no outro dia, não sei para quê, a minha cabeça parecia que tinha 2 sinos dentro. Tem. Eu vou te falar que não devia ser vendido, não. Aí meu filho, quando achou as garrafinhas dentro de um saco, os 4 garrafinhas, falou assim, pai, você tomou isso tudo? Tomei. Pai, isso é pior do que corote. Eu não quero nem saber o que é corote. Nem sabia. E em caso de desmaio, doutor? Desmaio. Caso de desmaio, existe por vários motivos, né? Não fazer nada. Se você não sabe por que a pessoa desmaiou, fica do lado, começa a verbalizar com essa pessoa, mas em caso de desmaio, muito interessante, é você sempre colocar a mão nessa pessoa, sentir a temperatura dela, se está ficando frio ou não, mas por que colocar a mão? Porque muitas vezes as pessoas que desmaiam, quando elas voltam assustadas, né? Então assim, nunca coloquem uma pessoa desmaiada sentada em lugar nenhum. Ah, mas tem uma cama ali, vai rolar da cama e vai cair, vai se machucar, tá? Nunca coloque uma pessoa desmaiada, sentada. Ah, vou encostar essa pessoa aqui. Não, deixa deitado. Se você tiver alguma coisa que você possa, um casaco, uma blusa, botar debaixo da cabeça, a pessoa desmaia, acorda, volta apavorada, tum, bate com a cabeça.
E aí vai mais uma coisa, não vou te usar mais não. Vem cá você. Por isso que eu gosto dos que sentam na frente. Nossa amiga aqui é a... Isso. E o... Henrique. A nossa amiga aqui, ela é epilética. Faz uso de Gardenal. Mas ela não está comprando Gardenal porque ela está sem receita. E ela faz, né, constantemente crises convulsivas. O que são as crises convulsivas? São aquelas crises que a pessoa tem contrações tônico-clônicas, né? E as contrações são muito fortes, né? Você é amigo imediato dela, trabalha do lado, gosta muito dela, e ela, essa crise convulsiva, se você está sem a medicação, por um estresse, por um distúrbio hidroeletrolítico, né? Ela pode entrar em crise convulsiva. Ela entrou em crise convulsiva, o que você vai fazer? Colheu ela deitada e segura por alguma coisa para a língua não enrolar. Tá, então você colocou ela deitada, ela começou a se debater, você viu, você tirou ela da cadeira, bota ela deitada. Tá? Olha, você tem colher e tem uns palitinhos e tem até uma caneta aqui, né? Tem até uma caneta. O que você vai fazer com a língua dela? Segurar com a colher. Você vai segurar a língua dela com a colher. Ou pôr de lado para ela também não engolir a Tá. a espuma da Aí quando a dela. Larissa acordar, mata ele, né? Vai matar ele. Vai. Gente, vamos lá. Acho que não é. Você tem quantos anos? 35? Acho que não é da sua idade não. E você? 36. Também não é da sua idade não. Vocês já ouviram falar no grupo Kiss? Sim. Que a língua vem aqui? Entendeu? Então, gente, olha só. Teria que ter uma língua maior do que aquele cara para que ela se sufocasse com a própria língua. Então, assim, pode ficar tranquilo que na crise convulsiva ela não vai conseguir engasgar com a língua dela. Você não vai enfiar pau, não vai enfiar palito, não vai enfiar colher, você não vai enfiar nada na boca dela. Por quê? Corre o risco de, nas contrações, ela morder aquilo e perder um dente. E se ela perder um dente, ela vai ficar um bocado chateada. Assim, muito menos você vai enfiar o dedo na boca, você vai perder seu dedo. Então, gente, olha só. Começou crise convulsiva, você não tem nada do lado, a primeira coisa que você faz é botar no chão. Pode ficar tranquilo que a baba, a secreção, é porque a pessoa não consegue engolir a saliva. Então a secreção fica na boca. O que você faz se você não tiver nada? Você deita a pessoa, pega a sua perna e bota a cabeça da pessoa em cima da sua perna e bota os dois braços em cima da pessoa. Você abraça literalmente a pessoa, porque as contrações, ela vai começar a se debater, o cotovelo vai bater no chão, a cabeça vai bater no chão e ela vai nas contrações se machucar. Pode sentar. Vocês nunca vão procurar esticar essa pessoa. Ah, ela está se contraindo, vou deixar o bracinho dela retinho. Você pode fazer uma lesão de articulação nessa pessoa. Então, gente, começou a ter crise convulsiva, deita, perna, se tiver um travesseiro, alguma coisa, bota, abraça essa pessoa, deixa esse processo terminar, que leva mais ou menos de 5 a 8 minutos. Depois de 5 a 8 minutos, essa pessoa precisa ficar na mesma posição por mais de meia hora. Nunca coloquem a pessoa sentada ou deixe a pessoa levantar e ir ao banheiro. É muito comum essas pessoas que fazem crise convulsiva urinar ou evacuar. Gente, deixa urinar, deixa evacuar. Existe a segunda fase da crise. E se ela levantar, ah, tadinha, está toda urinada, a coisa está feia, deixa. Você vai deixar ela levantar, ela vai para o banheiro. Se ela tiver a segunda crise, ela cai e se machuca lá. Então, isso pode acontecer até 30 minutos após a primeira crise. É a segunda crise. E é muito comum. Então, esqueçam, vocês não vão arretar ninguém, vocês não vão enfiar nada na boca de ninguém, vocês vão esperar a crise passar. Passou, aí sim, a pessoa vai ser medicada. Muitas vezes, as pessoas não se lembram. Uma outra coisa que acontece muito
é a pessoa acordar com muita sede, tá? 10, 15 minutos depois, vocês podem dar pequenas quantidades, 2 dedinhos de água, as pessoas acordam com sede, né? Porque elas não conseguiram engolir saliva, o movimento, muitas vezes a pessoa transpira, sua muito, né? Mais alguma dúvida, algum questionamento? A minha mãe, ela já teve 3 AVCs. Só que no primeiro AVC que ela teve, eu não estava em casa, eu estava sozinha. E aí, ela botou tudo pra fora e estava desmaiada. Quando ela começou a voltar em si, quando eu cheguei, que eu vi que ela estava desmaiada, aí eu tentei acordar minha mãe. Aí ela começou a voltar, só que ela começou a enrolar a língua. Ela não falava as coisas. E aí, no ato de desespero, eu botei o dedo na língua e fiquei segurando, só que ela fazia muita força, muita força. O que eu fiz? Eu não chamei o SAMU, eu fui direto para o hospital. Peguei os vizinhos, botaram ela no carro e eu fui direto, no ato de desespero. E desse trajeto da minha casa até o hospital, eu fui fazendo muita força na língua da minha mãe. Eu segurava a língua, fazia força para trás, eu segurava cada vez mais forte para tentar não deixar enrolar, né? Então isso que eu fiz foi errado. Né? Foi. O máximo que você pode fazer com uma pessoa de idade que está tendo uma crise convulsiva ou que teve uma queda da própria altura e se machucou, é você passar a mão na boca dessa pessoa para você tirar a prótese. Isso você pode fazer, né? Eu já peguei idoso que engoliu metade da dentadura, né? Então, se você sabe que essa pessoa usa prótese e está acontecendo alguma coisa, você tenta passar a mão e tirar a prótese, mas segurar a língua, não. Ninguém vai morrer sufocado. Morre sufocado com a secreção. Então você pode botar de lado, tá? Mas apertar a língua, não precisa apertar a língua de ninguém. Tá, e outra situação que eu passei há pouco tempo. Eu tenho uma prima que faleceu. O que aconteceu? Ela passou muito mal dentro de casa. E nisso que ela passou muito mal, eu liguei para o SAMU. Até então, quando eu olhei para o corpo, quando eu cheguei para socorrer, para mim ela já estava morta. Só que eu percebi um pouquinho de ar indo embora. Então, na minha mente, ainda tinha esperança dela estar viva. Só que aí o médico do SAMU foi me orientando, até que ele chegasse no local e foi me orientando. Ele falou, faz a massagem cardíaca. Eu me senti muito perdida, porque eu não sabia fazer a massagem. E ele foi mandando, ele foi perguntando, faz a massagem, está respirando? Aí eu fiquei assim, tá ou não tá, tá ou não tá? Bota a mão no pulso, vê se está saindo, batendo alguma coisa. Eu não sabia, eu não conseguia sentir. E aí ele mandava de novo. Aí eu fazia a massagem, só que parecia que estava fazendo no lugar errado. Vou mostrar para vocês. Na realidade, gente, vamos lá. Vem cá você. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muito cuidado com, quando vocês estão sendo orientados por um médico, por um enfermeiro, um técnico de enfermagem do outro lado, é menos pior, tá? Eu posso dizer com segurança para vocês que você tentar pegar o pulso de uma pessoa vai ser muito difícil, porque você tem que ter esses 2 dedos, nunca esse, você tem que ter esses 2 dedos na posição certinha, tem que vir, ó, na posição certinha para você sentir. E em filme você vai sentir aqui, tá? Você bota em qualquer lugar, morreu. Mas aqui você consegue sentir, mas eu posso dizer para você que vai ser muito difícil você ter essa sensibilidade, tá? Quanto à massagem cardíaca, vocês podem até fazer massagem cardíaca numa pessoa com uma orientação, mas nunca, e vou repetir, nunca façam massagem cardíaca em vítima de acidente, de carro, de moto, queda de bicicleta, queda de alguma altura. Porque o que acontece? A nossa caixa torácica, ela tem costelas. Você aqui tem pulmão, e aqui você tem coração, tá? Se você fizer uma massagem cardíaca numa pessoa vítima de um acidente, vamos ficar de lado aqui. Você fica de frente para ela. Como é que você faz a massagem cardíaca? Primeiro, a massagem cardíaca tem a seguinte finalidade. Você vai apertar um local certo para que você faça uma compressão do coração e uma compressão pulmonar. Que aí você tira o sangue do coração e o ar do pulmão. E quando você solta, entra mais oxigênio e entra mais sangue. Aí você vai fazendo a troca gasosa.
A posição correta da mão são várias. Você pode botar uma mão sobre a outra, não trança o dedo não, uma em cima da outra. Você pode entrelaçar os dedos da maneira que você quiser. Então aqui, quando você pega a caixa torácica da pessoa, essa manobra tem que ser feita aqui no meio, no externo. Você vai colocar a mão aqui, as duas mãos, e vai fazer a compressão. O braço tem que estar sempre reto. O que trabalha não é o seu braço na compressão. O que trabalha é o seu corpo. Porque se você trabalhar com o braço, você não aguenta 10 minutos. E eu já tive que enfrentar a massagem cardíaca de 1 hora dentro de uma ambulância. Se eu estivesse usando o braço, eu não ia ter força para continuar. Então, você estica o braço, coloca uma mão sobre a outra da maneira como você quiser e você faz a compressão. Não se usa mais fazer a respiração, a não ser que você tenha uma cânula, que nós chamamos de cânula de Guedel. Mas essa compressão você pode fazer. Esticou a mão, botou uma mão em cima da outra e você, ó, você empurra o seu tronco contra a pessoa. Por que vocês não podem fazer na vovó que caiu da escada? Alguém sabe? A vovó caiu da escada, a sogra caiu da escada. Ela pode ter alguma fratura interna. Se ela tiver uma fratura e você fizer esse movimento aqui, se você der sorte, a costela vai perfurar o coração. E aí você perfurou o coração, você morre em uma pericardite, talvez uns 10 minutos. Tá? Não dá tempo de você agradecer o que ele fez por você. Pode sentar. Agora, se você perfurar o pulmão, aí complica um pouquinho mais, porque essa pessoa, até encharcar o pulmão, ela vai ter 30 minutos para conversar com você. Então, gente, não pulem no peito de ninguém para fazer massagem cardíaca se essa pessoa tiver sofrido um trauma. Tá? E como é que você sabe se ela tem fratura de costela? É simples. Você vai pegar ovo e tapioca. E você vai misturar o ovo com a tapioca e vai fazer crepioca. Pega 3 colheres de requeijão. Eu gosto muito daquele requeijão cremelino. Bate tudo e faz o crepioca de manhã. Só que a casca do ovo você vai jogar dentro de um saco, tá? Pega a casca do ovo e aí você aperta. A sensação de apertar um tórax com fratura é a mesma de você apertar um saco cheio de casca de ovo. Se vocês perceberem isso, gente, isso é uma urgência, tá? Queda de escada em idoso tem fratura de costela, tá? Certo, gente? Ou de fêmur, né, doutor? Olha, gente, fratura de fêmur, fratura de osso, pelo amor de Deus, não carreguem ninguém para lugar nenhum, não bote ninguém em lugar nenhum. É médico que tem que atuar. Gente, foi um prazer, espero ter contribuído aí, a gente se coloca sempre à disposição. E a última coisa que eu quero deixar de recado aqui é o seguinte: a pandemia não acabou. Continuem se protegendo. Quem não tomou a vacina, tome a vacina. Aqueles que não acreditam na ciência, eu sinto muito. Nós já perdemos mais pessoas do que deveríamos ter perdido. Nunca vamos nos esquecer pelo que nós passamos, aqueles que nós perdemos, várias pessoas perderam. Nós da área de saúde estamos ainda exaustos no nosso trabalho, no nosso fazer. Então, o que a gente implora é o seguinte: ninguém da área de saúde é herói. Ninguém da área de saúde é herói. Ninguém quer aplauso, ninguém quer luz piscando, ninguém quer aplauso. O que nós queremos é que vocês tenham a consciência da necessidade de se vacinar. Só ouvir a ciência, certo? Muito obrigado a todos.